Jamendo.com. Bom dia, amada igreja, a graça e a paz de Jesus Cristo no coração da igreja, em nossas vidas, que nós possamos contemplar o nosso Deus vivo e poderoso e sermos transformados de glória em glória até ser o dia perfeito, aquele grande dia, o dia da nossa redenção, o dia do encontro com o Senhor. Essa é a nossa motivação, nos preparar para aquele grande dia. A nossa motivação não é um carro 0 km, a nossa motivação não é uma casa de 3 andares, 2 andares, a nossa motivação não é bebida e nem comida, a nossa motivação não é uma roupa esplendorosa, saltos altos, salto 15, perfumes importados, nada disso. A nossa motivação é o dia da nossa redenção. A nossa motivação é ver Cristo em nós, a esperança da glória. Amém? Amém? E se você está nessa mesma motivação, obrigado. Aplauda o Senhor, aplauda o teu Deus que te dá fôlego de vida. Glória a Deus, aleluia. O tema do nosso culto hoje é: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Apocalipse 21:4 diz assim: E Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. Senhor, te louvamos, Senhor, nesta manhã, engrandecemos o teu nome santo, poderoso, glorioso, e a tua presença está no nosso meio, pois a tua palavra diz que aonde houver 2 ou mais, ali o Senhor está. Então nós cremos na manifestação da tua palavra, que o teu Espírito está no nosso meio e o que o Senhor está trabalhando em nossas vidas de dentro para fora, para resplandecermos a tua glória no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ninguém gosta de se sentir triste, mas a tristeza faz parte da vida de todos nós. A Bíblia apresenta vários relatos de pessoas que experimentaram tristeza profunda em algum momento da vida. A Bíblia, ela não relata apenas a felicidade, a vitória. Para obter vitória, tem que haver o quê? Batalha, luta, tristeza, choro, lágrimas, sim. Então a Bíblia tem relatos de pessoas, grandes patriarcas, que sofreram angústia, dores, tristeza, mas por fim, a vitória. Jacó se entristeceu com a perda da sua esposa Raquel e com a impossibilidade de salvar o seu filho José. Ele ficou extremamente triste e sem esperança. Ana vivia triste por causa da sua esterilidade. E Tamar chorou amargamente. Você que lê Bíblia sabe que Tamar, ela chorou amargamente pela tragédia de ter sido estuprada por seu meio-irmão.
E a rainha Esther se entristeceu e chorou diante da destruição iminente do seu povo. O salmista, ele sentiu tristeza em momentos de opressão e de dificuldade. Veja bem, o salmista, uma pessoa que era de Deus, ela foi estuprada por seu meio-irmão. Então são angústias, choros, lamentos. Pessoas que certamente nesse momento perderam a esperança, mas Deus sempre nos garantiu que toda nossa lágrima será enxugada. E o salmista, nossa, quanto salmo lindo nós temos aqui. Ele também sentiu opressão e dificuldade. Salmo 13, 2. Até quando sofrerei com preocupações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando prevalecerá o inimigo contra mim? Então você pode pegar as palavras do salmista e trazer para você. Não são as suas palavras diante de Deus? Você lembra quantas vezes dentro do seu lar, dentro da sua casa, você diz: Deus se esqueceu de mim, eu acho que Ele não tem mais interesse na minha vida, Ele se esqueceu de mim. Mas Ele diz que ainda que a sua mãe se esqueça de você, todavia Ele não esquecerá de ti, porque o teu nome está gravado nas palmas da mão dele. Então é impossível Ele esquecer de você. Lembra dos cravos nas mãos do Senhor? Ali foi por tua causa, foi por minha causa. E como Ele pode ter esquecido? Como a irmã Patrícia testemunhou aqui, estava tirando o sono dela, aquela situação que ela estava passando. Tirava o sono, mas ela reportou para Deus. E Deus orientou o caminho que ela deveria tomar. E tudo foi solucionado. Até mesmo a sabedoria traz consigo a tristeza e leva o sábio a perceber que nem tudo na vida proporciona alegria. Às vezes aquele que é muito sábio acha que sabe tudo, tem uma grandeza do saber dentro dele, mas até o sábio, ele percebe que nem tudo na vida proporciona alegria. Eclesiastes 1,18. Afinal, quanto maior o saber, maior o sofrimento. Quando nos é dado muito, é exigido muito. E quanto maior o entendimento, maior o desgosto. Por fim, Maria, a mãe de Jesus, experimentou tristeza intensa e profunda ao ver seu filho ser torturado e executado. Imagine você no lugar de Maria. Mas as escrituras falam que é a tristeza de Maria era uma tristeza piedosa que conduz o quê? Ao arrependimento e à vida. Não é uma tristeza do mundo que a igreja passa. É uma tristeza de arrependimento. É uma tristeza que leva para a vida eterna. 2 de Coríntios 7, 9. Agora, no entanto, me alegro, não porque foste contristado, porque o efeito da tristeza nos levou ao arrependimento. Porquanto, segundo a vontade de Deus é, que foste entristecidos, a fim de que não sofresses prejuízo algum por nossa causa. Muitas vezes a tristeza e o gemido, ela é para o
arrependimento para a vida eterna. E contrasta com a tristeza do mundo, que conduz à morte. 2 de Coríntios 7,10, a tristeza conforme o Senhor não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que conduz à salvação. Porém, a tristeza do mundo traz o quê? A morte. Então a nossa tristeza, os nossos devaneios, muitas vezes ela produz arrependimento. E é muito bom quando isso acontece, porque está nos conduzindo para a vida. No entanto, Deus poupa os seus filhos de tristeza sobre tristeza. Vamos em Filipenses 2:27, que diz assim: de fato, isso é Paulo falando para os filipenses, de fato, ele esteve gravemente enfermo à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, e não apenas dele, mas igualmente do meu coração, para que eu não fosse afligido por tristeza sobre tristeza. Então Paulo, ou seja, a tristeza, essa tristeza que Paulo estava falando, estava tristeza sem esperança de alegria. Tristeza sobre tristeza é que ela não tem esperança de alegria. E ele estava falando de Epafroditos. Ele socorreu Paulo, e enquanto os filipenses não faziam nada pela vida de Paulo, Epafrodito, ele se dedicou, se doou, entregou a vida dele para socorro de Paulo e de seu ministério, a ponto de adoecer até a morte. Mas Deus curou Epafrodito, tanto que Paulo o enviou pessoalmente aos filipenses. Então ele disse: Deus me poupou de ter em meu coração tristeza sobre tristeza. Com a cura do Epafrodito, ele disse: olha aí, a missão continua. Esse é o nosso alvo. Nós temos que aprender a ser cristãos sem pensar nas coisas desse mundo, que as coisas desse mundo, elas chegam na tua vida, na minha vida, mas não é mais tempo disso. É mais tempo de construir em nós o Cristo reto, o Cristo ressuscitado, o Deus Todo-Poderoso, de andarmos conforme filhos da luz. Amém? Então toda aflição é inevitável, ela chega para todos sem exceção, e a vida não se desenrola em um parque de diversões. Está pensando que isso se desenrola em um parque de diversões? Por isso, quando eu viajo e eu falo: olha, quando voltarmos, não cria ilusão na mente. Minha vida é assim, minha vida é assado, porque isso, porque aquilo. Não. Uma viagem foi uma viagem por um tempo e voltamos à nossa realidade. A vida não é um parque de diversões. Aqui navegamos por mares revoltos e atravessamos desertos inóspitos, que é um deserto sem condição de viver. Nós atravessamos esses desertos sem condição de viver. Olha para você, eu olho para mim. Qual é a condição que eu vejo hoje de sobreviver, de viver neste mundo, se não for Cristo? Nenhuma. Nós somos o milagre de Deus. Nós somos o milagre de Deus. Catarina teve 3 AVCs. E ela hoje está aqui sentada. Fizemos visita na casa de Catarina, chegando lá com muita tristeza no coração, de algumas situações que nós vimos. E para nós, no nosso entendimento, ela nunca ficaria mais de pé. Nossa!
Fizemos visita 5 anos seguidos. Catarina hoje está aqui do nosso meio. Ela está aqui, assistindo o culto. E quando chega andando, vem aqui no púlpito, fica de joelho, ora ao Senhor e volta para o lugar dela. Então, Catarina não foi uma tristeza sobre tristeza, foi uma tristeza que produziu arrependimento e alegria para as nossas vidas, para a igreja, para a vida dela. É só você começar a olhar os testemunhos aqui, relacionamentos, família, casamento, finanças, enfermidades, faltas, escassez. Vocês veem como Deus tem trabalhado em nossas vidas, como Ele tem enxugado toda lágrima, ainda que você não dê valor para essas coisas. Foi nessas coisas que Deus se fez presente na tua vida. Pessoas e circunstâncias tiram-nos a alegria. Elas tiram. Então, preocupações e ansiedade roubam-nos as nossas forças. Pecados e transgressões estrangulam-nos a nossa paz. Porque às vezes são dois. Quando você observa, tem um pecadinho lá debaixo do colchão. Então, amados do Senhor, isso estrangula a nossa paz. E aí, temos que começar tudo de novo. Enfermidade e limitações financeiras roubam-nos o nosso sono. São muitas as causas das nossas aflições. Variadas são as consequências dela. Quer ver Salmo 119, 107? Estou extremamente aflito. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Estou aflitíssimo. O salmista descreve sua aflição em grau superlativo. Sua aflição chegou ao nível máximo. E essa aflição vaza por todos os poros. Este mundo não é uma colônia de férias, nem um parque de diversões. Aqui cruzamos desertos áridos, atravessamos pântanos lodacentos e navegamos por mares encapelados. A vida não é indolor. Então não pense que quando você se converte ou na sua caminhada vai ser mar de rosas, porque não será. Enquanto caminhamos entre o berço e a sepultura, gememos e choramos e sangramos. O nosso Deus é Deus que consola. É nessa hora que você corre. Para quem? Vai correr para o agiota? Vai correr para o empréstimo consignado? Vai correr para o ímpio, para uma vizinha ímpia que só te dá conselhos desfavoráveis? Para amiguinhas? Para parentes que te dão o quê? Te destruem o quê? Na desgraça da tua família, da situação contrária que você está vivendo, você tem que correr para aquele que te instrui. Vamos orar juntos. Vem aqui, vamos nos ajoelhar diante de um Rei todo-poderoso, que não só nega bem algum àqueles que recorrem a Ele. Esse é o nosso Deus. Ele não só nega bem algum àqueles que recorrem a Ele. Ele tem prazer em nos abençoar. Ele nos dá instruções.
As coisas não acontecem assim. Nós temos que ser exercitados, treinados, pessoas que têm o Espírito de Deus e em qualquer circunstância, com choro, com tristeza, com dor, recorre ao Todo-Poderoso. Amém? Deus é o nosso Deus de consolação. 2 de Coríntios 1, 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação, por intermédio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Vocês estão vendo? Ele nos consola. E quando Ele nos consola, é que esse fruto fica dentro de nós. E aí você vai deparar com alguém que está precisando de consolo. E aí é você quem vai consolar. Esse texto acende um facho de luz em nosso caminho e abre-nos uma fonte de consolo. Deus é poderoso para nos consolar em todas as circunstâncias da vida. Todas, sem exceção, todas. Então, quando você estiver em casa, que você estiver insatisfeito com a tua vida, insatisfeito porque você não está vendo dinheiro para gastar, insatisfeito com o seu relacionamento com seus filhos, insatisfeito com o seu relacionamento matrimonial, recorra a Ele. Ele é o Deus de toda consolação. Ele é o Senhor e o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação. Ele não quer que as suas finanças vão para o ralo. Ele não quer que o seu casamento seja esboroado. Ele não quer que seus filhos vão para a prostituição, para a droga. Ele não quer nada disso. Muito pelo contrário. Nós somos filhos da luz e devemos andar como tais. Então, em nós, os nossos filhos têm que ver Jesus. Então, se você ainda não tem essa força, se você fala muita besteira, é hora de vigiar o que você fala. Se as suas palavras não constroem, pense. Comece a avaliar você. Comece a avaliar o que sai da sua boca. Comece a avaliar, porque se as suas palavras só funcionam para intrigas, fofocas, para movimentos dentro de casa que traz desconforto, está na hora de parar, porque é chegado o dia da nossa redenção. Se você não sabe instruir um filho, peça para o seu cônjuge instruir. Peça. O meu filho viajou, ele já embarcou, e ele falou assim para mim ontem: mãe, eu vou chegar no navio em uma hora muito difícil, aonde o navio está atracado e aonde há um serviço intenso que é debaixo de um sol e requer muitas forças. E eu disse para ele: filho, quando você fizer de Cristo a sua suficiência, a dor será amenizada, o trabalho penoso será menos agressivo, porque você sabe que quem está ali com você, puxando uma corda ou puxando um ferro enorme, pesado, é Jesus. Você não está sozinho. Faça dele a sua suficiência
E assim você vai sentir que é menos penoso o trabalho. É como também uma dona de casa, a dona de casa que trabalha e que chega em casa e ainda tem que fazer o jantar da casa, que tem que arrumar uma casa. Mas quando ela coloca Jesus em evidência, quando ela coloca Jesus na tua frente e faz de Cristo a sua suficiência, nós temos que nos converter todo dia, porque de repente você já está falando a linguagem do mundo, de repente você já está murmurando, como aquele povo que saiu da terra do Egito. Deus tirou o povo da terra do Egito e eles sentiram vontade de voltar, porque eles queriam continuar sendo escravos. Eles não fizeram do Senhor a sua suficiência. Assim somos nós. Nós não fazemos de Cristo a nossa suficiência e por isso reclamamos. Reclamamos porque trabalhamos demais, reclamamos porque o sol está muito quente, reclamamos porque tem chuva demais, reclamamos e choramos. E você acha mesmo que essa posição de vítima e de choros diante de Deus vai mudar alguma coisa? Não vai. Deus enxuga toda lágrima, mas nós temos que aprender a fazer dele a nossa suficiência. É da natureza de Deus inclinar o coração para a nossa miséria, porque nós somos pobres, cegos e nus, miseráveis, quando não fazemos de Cristo a nossa suficiência. Precisamos disso com urgência. Com urgência. Ai, meu Pai do céu, olha como é que eu cato dinheirinho aqui para pagar o Uber. Vixe. Amados, se você olha, tem que saber da glória. Tendo dinheiro para pagar o Uber, dando glória. Tendo dinheiro para pagar o ônibus, dando glória. Ah, não tem, mas eu tenho uma bicicleta, eu tenho uma bike. Vai de bike, dá glória. Não tenho, mas eu posso caminhar. Vai caminhando. Você já se deparou com alguém caminhando para chegar em um lugar que não tinha dinheiro de passagem, cantando louvores? Eu já. Vergonha para aqueles que vivem se lamentando. É do agrado de Deus refrigerar nossa alma nos tempos de angústia. Deus é a fonte de todo consolo. Dele vem a nossa esperança. Ele é o nosso alto refúgio. Ele é o nosso alto refúgio. Ele não fala para você correr dos problemas quando chega na tua vida. Ele manda você encarar os problemas. Encare, porque eu estou contigo. Quando estamos tristes, Ele derrama sobre nós o óleo de alegria. Ué, a palavra dele diz: óleo de alegria ao invés de pranto. Quando a nossa alma está coberta com os trapos de tristeza, Ele nos cobre com vestes de louvor. Quando somos surrados pela dor, Ele traz sobre nós o lenitivo do seu consolo. Ele traz suavidade, calma do seu consolo. Quando a vida nos esmaga sobre o rolo compressor de circunstâncias adversas, de sentimentos avassaladores, Deus vem e toma-nos nos braços, afaga-nos no peito e oferece-nos conforto. Você acredita nisso? Você crê nisso? Que Ele faz todas essas coisas? Sem Ele, nada podemos fazer. Não há tribulação tão grande que Deus não possa consolar. Não há problema tão grande que Deus não possa resolver. Quando nos voltamos para Deus, reconhecemos que para Ele não tem causa perdida, vida irrecuperável
ou beco sem saída. Se você tem uma situação na tua vida de vida irrecuperável, de um beco sem saída, ele diz que para ele não existe causa perdida. Ele entra com a provisão. Precisamos descansar nesse Deus e precisamos crer nele com todo o ardor, com todo o fervor, com toda a paixão das nossas almas, porque ele vai entrar com a provisão, ele vai sarar as feridas, ele vai recuperar as vidas, ele vai dar um motivo de louvor. Ou você crê ou você não crê, mas você tem que mudar a sua postura. As suas lágrimas serão enxugadas, serão enxutas. Deus vai enxugar. Ele transforma-nos pelo poder da sua palavra. Nós aqui não usamos de artifícios, de amuletos, rosa ungida, sabonete ungido, óleo ungido, toalhinha ungida, nada ungido. Nós nos transformamos pelo poder da palavra de Deus, que corta juntas e medulas e que alcança o nosso coração e vai lá no profundo do âmago do nosso coração, aonde nós somos transformados. Ele instrui-nos na verdade, ele nos instrui aqui, segundo a sua palavra. Ele guia-nos pela vereda da justiça, pela luz da sua palavra. Olha, amados, Deus não deixa a gente sem resposta. Ele não deixa. Mas nós temos que expressar isso para Ele, nos submeter a Ele, ter uma vida de retidão. Sabe o que é avivamento? Avivamento é você pagar suas contas. Avivamento é você não ficar devendo a ninguém. Avivamento é você ter um caráter ilibado. Avivamento é você tratar bem a tua família, o teu marido, o teu esposo, a tua esposa, os teus filhos. É orar pela tua família. Avivamento é ter uma vida correta. E mesmo em fase de tristeza e de gemidos e de dor, recorrer ao Todo-Poderoso, porque você está avivado. Existe um Deus Todo-Poderoso dentro de você. Você não tem nome sujo, você corre para manter-se íntegro. Isso é avivamento. Ter caráter. Avivamento é isso. É não trair, é ser leal, é ser fiel, fiel a Deus, fiel ao teu marido, fiel à tua esposa. Evitar as vergonhas. Isso é avivamento. E que avivamento melhor que você quer ter? Se você anda na palavra. Que avivamento que você está esperando? Esse avivamento de festa e pulação na igreja não haverá mais, amados. Não haverá mais. Estamos indo para o fim. E esse avivamento hoje é uma vida ilibada. Esse é o avivamento. Porque seguimos para o fim. É pela palavra que nascemos. É pela palavra que nascemos. É pela palavra que crescemos. É pela palavra que atingimos a maturidade. É pela palavra. Deus nos salva e nos reveste de poder. Pela palavra, Deus enche a nossa alma de alegria e vivifica o nosso coração. Continuamente, estamos recebendo renovação de forças? Onde obtemos o nosso poder? Nossa ajuda vem das colinas do céu. Sem Jesus, nada podemos fazer. Amados, nada. Não se garanta no seu braço,
na sua inteligência, na sua finança, naquilo que você recebe. Não se garanta, porque a nossa ajuda vem das colinas do céu, é do alto, de onde me vem o socorro. Não é assim que diz a palavra? O homem não recebe nada. Olhe, o homem não recebe nada se do céu não lhe for dado. Nada. Não pense você que você vai ganhar alguma coisa se do céu não sair a ordem. Tem que sair a ordem do céu. Como um galho que não pode dar frutos, a menos que esteja preso à vinha, nada podemos a menos que esteja nele. Se você não está preso a essa vinha que é Jesus, você não pode receber nada, porque nós somos galhos presos nessa vinha, e essa vinha é que envia, não é, o néctar dele para nossas veias, para os galhos. É ele que envia toda a provisão, todo o alimento que nós precisamos para florescer. É isso aí. Se você não estiver preso nessa vinha, esquece. Vai viver ansioso, vai viver perdendo, vai ganhar aqui e perder o dobro ali, não terá paz no coração, porque você não está preso na vinha, não está preso nessa vinha que é Jesus Cristo, aonde envia todo o recurso para a tua vida. O que nós podemos aprender com Jonas? Todo mundo, acho que todos nós conhecemos a passagem de Jonas, que ele ficou preso no ventre de um peixe, de um grande peixe, a Bíblia diz. E a Bíblia diz que ele ficou preso no ventre do peixe. Qual é o peixe que você está preso? Em qual ventre você está preso? De que tamanho é esse peixe? Você lembra da vida de Jonas? Para ele não havia mais salvação. Nossa, quem iria lá tirar Jonas do ventre do peixe? Imagina aí na tua alma. Ele estava preso no ventre de um peixe, ele foi engolido por um grande peixe. Agora me diga, ele estava preso, não podia gritar pelo irmão, não podia gritar por um parente, não podia gritar por um amigo, não podia. Ali estava encerrado a vida de Jonas. Porém, amigo, nas profundezas do ventre do peixe, que nós passamos a aprender em alguns momentos das nossas vidas, sabe qual é? O que Jonas falou e o que deve ser a nossa expressão, a nossa fala. Ao Senhor pertence a salvação. Ao Senhor pertence a salvação. Veja qual é o peixe, o grande ventre do peixe que você está passando, está ilhado lá dentro, e que ninguém pode te salvar. Só Deus pode te tirar desse ventre, desse peixe grande. Mas você pode expressar para ele: ao Senhor pertence a salvação. Eu não sei qual é o problema que você passa, se é que você passa algum problema, mas você pode dizer para o teu problema: ao Senhor pertence a salvação. Esse peixe jogou Jonas para fora e ele ficou livre do seu grande problema. E conosco não será diferente, porque um dia a tristeza, a
acabará. Toda tristeza acabará. Isaías 60, 20. O teu sol não voltará a pôr-se, e a tua lua não minguará jamais, porque o Senhor será a tua luz perene, e os teus dias de luto e amargura chegaram ao fim. O dia da nossa redenção está muito próximo, e nós iremos experimentar tudo isso aqui. Podemos esperar ansiosamente por um novo céu, uma nova terra, no qual o luto se transformará em consolo e alegria. Isaías 61, de 1 a 3. Eis que o Espírito do Senhor soberano está sobre mim. Está sobre você? Porque o Senhor me ungiu para anunciar boa nova aos pobres. Enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão, para anunciar a todos o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Nós somos chamados carvalhos de justiça, plantados pelo nosso Deus. Então não esqueçam disso. Nós somos chamados por Ele carvalhos de justiça. Isso não é um mero título. Você é carvalho de justiça, plantado pelo nosso Deus para socorrer todos os que choram, consolar todos os que choram, para dar esperança para aqueles que vivem triste. Tem que fazer jus àquele chamado que o Senhor te fez. Ele te chamou e disse: carvalho de justiça, 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 carvalho de justiça. Ou você vai pegar esse certificado que você tem, amassar e jogar na lixeira. És carvalho de justiça, preparados pelo Senhor, plantados pelo nosso Deus, para a glória dele. Amém? Amém? Assim diz o Senhor. Aplauda o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus em nossas vidas. Carvalhos de justiça, somos chamados pelo Deus eterno. Levante tua mão, incline a tua cabeça. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja enviada para pregar as boas novas aos quebrantados, digam amém, amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o engrandecido o nome do Senhor. Jamendo.com Jamendo.com Jamendo.com. Io ti ho creato